Eu sou Alda, sou assessora da vereadora professora Josete, sou professora da Rede Municipal de Curitiba. Atualmente eu trabalho, também a minha formação é em economia, atualmente eu trabalho com análise de dados do Orçamento Municipal de Curitiba. Tá certo. Então, Alda, eu gostaria que você passasse na sua perspectiva a importância do portal da transparência. Para mim, o portal da transparência é fundamental, desde que ele seja aplicado como a lei determina. O grande problema é que eu vejo que a maioria dos portais da transparência, eles simplesmente existem pro forma, porque a lei exige que exista. Mas um cidadão comum, ele tem muita dificuldade. Se você acessar o portal e se você tiver minimamente uma coisa que você queira, um número de um contrato, por exemplo, você não consegue acessar quase nada. Mas eu acho fundamental para que as pessoas consigam acompanhar minimamente aquilo que acontece na sua cidade em relação à prestação de conta, principalmente. Certo. E nas suas pesquisas no portal da transparência, eu gostaria que você falasse um pouco das dificuldades que você encontrou com informações faltantes ou informações que deveriam estar num local e estar em outro. Bom, eu basicamente acompanho o orçamento de Curitiba, como eu falei. Então a minha função aqui, o que eu faço no portal é ficar acessando os contratos. A nossa ideia é acompanhar o contrato desde o processo licitatório até os pagamentos, que são mensais ou alguns por contrato global mesmo. Principal dificuldade: nem todos os contratos estão no portal da transparência. Então, se eu quero lá, eu sei por acaso que a prefeitura fez um contrato com uma empresa de informática. Eu só sei isso, eu ouvi dizer isso. Eu não tenho como acessar. Se eu entro no portal da transparência e coloco lá contratos em informática, por exemplo, não consigo nada. Porque para que eu acesse um contrato, eu preciso do número desse contrato. Então, como é que o cidadão comum terá acesso? Como que ele vai saber o número do contrato? Isso é uma informação muito específica. Então essa é uma dificuldade. Para que eu acesse um contrato, eu preciso ter o número desse contrato. Segunda questão: uma vez que eu tenha o número do contrato, eu preciso saber mais detalhes dele. Às vezes, só com o número eu não consigo. Por exemplo, se teve um processo licitatório nesse contrato, aí eu consigo lá o número. Mas em alguns processos de compra, por exemplo, não teve processo licitatório, porque tem a dispensa de licitação. Então, se tem a dispensa de licitação, a inexigibilidade, por exemplo, não tem esse número, não tem como eu acessar o contrato. Então, essa é uma dificuldade. E, na verdade, eu acho que todos os contratos deveriam estar listados no portal de transparência por ordem de ano. E isso não existe. Certo. E quanto aos dados de difícil compreensão, a dificuldade de entender o que consta de informação no portal. Novamente falando dos contratos, então. Quando eu abro o portal, ele me aparece assim: aparece o número do contrato, o nome da empresa, aparece o número do empenho, aparece quando que foi pago, a parcela que foi paga, mas o cidadão comum sabe a diferença e diz assim: ah, mas o que é um empenho? Por que tem contratos que aparecem os empenhos todos e tem contrato que não aparece? Aí tem data de pagamento, data de liquidação. Também isso não é um assunto comum para o cidadão. A não ser as pessoas que trabalham nessa área de contabilidade ou de licitação entendem o que é isso, mas o cidadão comum não sabe diferenciar o que é o empenho, o que é o valor do pagamento, o que é a liquidação. Isso é uma dificuldade. Outra dificuldade que eu vejo é que todo contrato às vezes tem um aditivo, mas tem só os números que aparecem e não a explicação. Então, às vezes, por exemplo, um contrato foi feito ano passado, e ano passado o valor, digamos, foi de 100 mil esse contrato. Aí esse ano você aparece ali no valor global, já que ele está em 150 mil. Mas aí eles já somam os dois, aparece como 250 mil, então fica muito confuso. E muitas vezes também não aparece a porcentagem que teve desse aditivo e muito menos por que ele foi aditado. Então isso é um problema também. Aparecem geralmente números muito genéricos, sem explicação. Eu acho que deveria ter um link que explicasse. Quando eu entro no contrato e vou nesse link, ele me diz, abre uma outra aba,
e me diz quanto que foi editado, por que foi editado, tudo explicadinho. Não precisa estar ali naquela tela, mas que eu tenha um caminho que não tem também no portal da transparência. Certo. E, na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar essa transparência no portal de transparência? Primeiro, eu penso que ele não pode ser só pro forma, não pode ser só porque a lei exige. Então, quando você entra em alguns portais e você vê assim que tem muito mais informações, você já vê que é um outro olhar do gestor, que de fato ele quer informar a população. Agora, quando você entra no portal e vê que tem toda essa dificuldade, então você percebe que só estão cumprindo a lei, só porque a lei exige. Então, esse é um fator, que primeiro tem que ter uma vontade política, uma vontade do gestor de realmente querer que a população fique informada. Segundo, eu acho que, pelo menos no portal de Curitiba, o processo de informática é muito ruim, é um portal assim, muito tosco, digamos, muito ultrapassado, porque você tem que ficar abrindo abas, vários links. Então eu também vejo que você precisa melhorar a parte de informática, assim, o processo de informática ali. Na verdade, eu não entendo de informática, então não sei quais termos eu poderia dizer, mas eu vejo isso, que você teria que ter um portal que você entrasse e ele fosse rápido, né? É muito moroso, né? Você não sabe onde procurar, não tem explicações. Então, eu acho que para o cidadão comum tem que ter explicações do que é cada coisa, como acessa. Mas não, o cidadão comum ele tem que ficar descobrindo, ele tem que ficar indo por tentativas. Aí ele descobre, não é aqui, vou tentar aqui, sabe? Então precisa ter caminhos mais fáceis para o cidadão comum e explicativos, que não tem.